Oi, turma, tudo bem? Olha só, dando continuidade na atividade, no conteúdo de ontem, né? A gente viu lá o conceito básico das 4 operaçõezinhas, né? Essa semana, tá? Esse tempo aí de uma semana que eu vou estar com vocês, o que a gente vai ver? Vai ser a razão, a proporção, porcentagem e a regrinha de 3, tá bom? Cada uma com suas atividades avaliativas, tá? Lembra que toda atividade vai valer uma pontuaçãozinha para vocês. E lá na terça-feira, quando for o nosso último dia de módulo, tá? Vai ser a prova. Que essa prova vai estar disponível na plataforma para vocês estarem realizando, tá? Pegaria as duas notas da prova e das atividades, vou dividir por 2, tá bom? Só ressaltando isso daí novamente para vocês. Aqui a gente vai entrar logo com a nossa razão, né? Ele traz aí pra gente e ele informa que a razão é a divisão de dois números. A razão, tá? Que ele coloca é a razão da matemática, tá bom? Essa razão, ela tem toda a relação que existe entre dois valores de uma mesma grandeza, tá bom? Ela expressa aí do ponto A ao ponto B, tá? Ou ela pode expressar aí de 3, né? Pode observar que eu coloquei uma numeração aí para vocês, tá? Essa numeraçãozinha é a expressão que a razão traz pra gente, tá bom? Observa 3 sobre 5, né? Olha só, 3 sobre 5. Ou, né, 3, 2 pontinhos para 5. Só que a gente lê da seguinte forma, é 3 para 5, tá? Não seria 3, 2 pontinhos para 5, porque eu só coloco aqui porque vocês estão identificando 2 pontinhos, mas a forma correta que lê é 3 para 5, tá? E observem aqui também que ela representa para você, pra gente, né, em forma aí de antecedente e consequente, né? 2 pontos que ela identifica, que a gente chama, tá, para início de ponto A para ponto B. Ou seja, o ponto A e o ponto B, o ponto A ele está se referindo aí a antecedente, né? Antecedente, perdão. E o ponto B, ele é o consequente. Então, observem que tem a numeração de 4,5 sobre 2, né? Eu tenho 4,5 chamado de antecedente, e eu tenho um 2 que é chamado de consequente, tá? Então, algumas são representativas, né, variadas aí que eu trago para vocês, tá? Dentro da aritmética, ela é também conhecida como quociente, tá? Quociente adimensional aí, porque, né, quando se eleva de duas quantidades que indica, tá bom? Primeiro para o segundo. Então, aqui a gente vê do primeiro para o segundo, 4,5, né? Que é o coeficiente aí admissional que é acrescentado no antecedente, tá? Quando a gente faz uma comparação de duas medidas, há dois valores, né? Olha só, a comparação que eu trago para vocês como exemplificação. Se eu faço comparação de duas medidas, com certeza vai ter dois valores. E esses dois valores, ele vai ser duas grandezas, tá bom? Então, ele está relacionado aí a esses dois números representativos. E esses dois números representativos, o que é? É o nosso antecedente, tá? Com a nossa consequente aí. Pode observar que podem também, né, tá avaliando do ponto A ao ponto B, né, como eu tô colocando para vocês. Então, essa representação que a razão traz, né, pra gente fazer a comparação e encontrar o resultado do problema, né, quando ela se vem com um problema. Esse problemazinho que a razão traz, ela vai se trabalhar com as nossas 4 operaçõezinhas, tá bom? Não esquece, ela vai trabalhar com a divisão, ela vai trabalhar com a multiplicação, ela vai trabalhar com a adição e a subtração também, tá? E isso todos eles vão fazer a representação do número. Aqui a gente está vendo exemplificação da divisão, né, da fração. Lembra lá do racional, né, que a gente viu lá nas nossas 4 operações, né, como é que ela representa? Pois é, ela está trazendo aqui novamente para a gente. E a razão, turma, ela não tem só a razão da matemática, né,
como dentro dela tá incluso toda a notação e a terminologia, tá? Que também expressa de uma maneira diferente, de uma maneira que eu já coloquei aqui para vocês, mas só ressaltando, tá? Que é o ponto A, o ponto B, tá? Ela pode se expressar somente do ponto B, tá bom? Como ele coloca aí um dia de sol para cada 2 de chuva. Observe que tem 1/2, né? A gente pode estar identificando esse antecedente aí consequente como somente o ponto B, entendeu? Só tem uma coluna aí que vocês observam. Vou até colocar aqui em destaque para vocês, né? Colocar no zoom. Olha aí, esse 1 é 1/2, tá? Não é -1, não. É que esse traçozinho aí tá aí de gaiato, tá bom? Então, é 1/2 aí. Eu posso estar identificando só a razão A para o B, né? Só o A para o B e pronto. E posso estar também identificando a maneirazinha que a gente vê aqui, né? 3 pontinho, 2 pontinhos, 5, que é 3 para 5, tá? Então, razão matemática, né? Ela traz pra gente essa visão aí, traz também as variadas representação, né? Tem a notação e terminologia também que expressa dessa maneira. Temos a história, tá? A história e etimologia da nossa razão, sabe que para tudo se tem uma história, né? A matemática tem a sua história, o português tem a sua história, tem a história do mundo, né? Que entra aí como disciplina para vocês no ensino regular de vocês. Então aqui não tô trazendo não vou trazer a história para vocês, porque o que eu quero passar para vocês é o básico. Se a gente for entrar na história, vocês vão dormir, né? Então, quero que vocês aprendam de uma maneira mais rápida, mais simples, tá? E que aprendam, né? E que leva para a vida, porque a razão, como eu coloquei para vocês, ela vai ser representativa dentro das 4 operaçãozinhas, tá? E dentro dessas 4 operaçãozinhas, vai vir através de problemas que tem que ser resolvido. Aqui no último slidezinho vocês vão ver os problemas que eu deixei para vocês resolverem, tá bom? E aí vocês se perguntam, para que eu tô estudando isso, né? Lembra aí que vocês vão entrar para o mercado de trabalho, já estão um passo, né? Vocês estão em período de integração, estão em período de conhecimento de módulos básicos, né? Que vocês vão levar para a vida de vocês. Eu tava com uma turma de vocês rotativa com a turma da manhã e conheci, né, alguns de vocês. Então, assim, vocês são jovens, são novos, vocês já estão aprendendo isso no ensino regular de vocês e ainda estão fazendo somente uma revisão dentro do curso de vocês, porque lá quando vocês entrarem na empresa, vocês não vão só querer entrar na empresa e ficar ali pronto, e depois acabou o contrato e sai, não, vocês vão dar o melhor de vocês para ser contratado, isso é fato, né? E para você ser contratado, vocês vão ter que fazer uma provazinha de português e matemática que traz a nossa razão. Então é esse o motivo de eu estar apresentando para vocês essa razão e é esse o motivo de eu estar também apresentando para vocês as 4 operaçãozinhas e aí o restante do conteúdo que eu apresentei agora para vocês, tá bom? E voltando, né? Sabemos que temos a razão, né? Temos a anotação e a terminologia, temos a história e a etimologia e temos também a razão de 2 grandezas, tá bom? Então guarda isso no coraçãozinho de vocês aí que lá na prova acho que vocês podem precisar, tá? A razão de 2 grandezas pode ser de 2 ou mais grandezas, tá? Sendo da mesma espécie aí do coeficiente, tá? São aqueles números representativos aí que expressa toda a medida, expressa unidade, expressa características de objeto, expressa a comparação, que tem que ser adicionada, que tem que ser subtraído, tá bom? São esses pontos, por exemplo, uma comparação aí de grandeza de 2 números, né? Sabemos que o número 100 é maior do que o número 2, né? Em outras palavras, qual seria a razão, né, entre o 100 e o 2? Qual seria a razão entre o 100 e o 2? A gente vai dividir, tá? Pega aí, 100 dividido por 2 vai dar o quê?
vai dar 50, né? Então, vai ser 50 vezes maior que o número 2, entendeu? Então, aí a razão de duas grandezas, ela traz essa visão pra gente, ela traz essa comparação entre dois números. Lá na atividade de vocês, que eu deixei para vocês 3 atividades de 3 problemas, ele traz essa visão aí de comparação do número, tá bom? Tem uma partezinha lá que ele traz por medida, para te expressar qual é o cálculo certo da medida de um lado para o outro, né? Do ponto A do antecedente para o consequente, tá bom? E aí a razão de duas grandezas também traz, né, grande quantidade de exemplificação, traz todas as grandezas da física, da velocidade, simplifica objetos particular, tá bom? Razão aí de se fazer o cálculo em comparação da quantidade de água, que é 1/4, né? Pode ser 1/4, pode ser 1/2 e assim vai, tá? Toda essa razão que ela visa pra gente, tá bom? E aqui eu trouxe outro exemplo, tá? Para vocês aí, né? Dentro da nossa razãozinha, que aí ele fala pra gente: Maria e João dividiram uma pizza entre si. A Maria ficou com 4 fatias da pizza e o João ficou com 5 fatias. Qual é a razão, né, entre o número de fatias da Maria e o número de fatias do João? Então a gente pega aí, né, a razão, que é 4 aí sobre 5, que lê, né, 4 para 5 e obtém o resultado, né? A resposta aí, no caso, seria essa, né? Então não é difícil, é só a interpretação, né, e o joguinho aí de saber onde eu vou colocar, se é a minha divisão, se é a minha multiplicação, se é minha adição, minha subtração. Tá bom? Não é difícil. Então, turma, o assunto é bem básico, né, que eu trago para vocês. E aí, se vocês obtiverem alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando pelo WhatsApp, tá? Podem estar me mandando mensagem no privado, pode estar me mandando mensagem no grupo, tá bom? Aqui eu deixo para vocês 3 exercícios, como eu falei para vocês, exercício super fácil, já teve gente já que me respondeu, tá bom? Tudo dentro da nossa razão, não tem nada fora da razão aí, não tem nada do que a gente acabou de ver, tá? Até mesmo uma exemplificação lá em cima que vocês podem estar utilizando para estar respondendo essas 3 questõezinhas aí. Professora, não tem internet. Qual a alternativa que eu levo para vocês? Façam no caderno de vocês, respondam, tá? Ou podem somente colocar a resposta para mim, bate foto e me envia. Identifica o nome de vocês, por favor. Tá bom? Não esquece, porque aí se tu não identificar o teu nome, eu fico sem como colocar a tua pontuação, tá? Outra coisa, não vou fazer no caderno nem mandar foto. Eu posso responder na plataforma? Fique à vontade, tá? Não vai ter problema nenhum diante disso, tá? Outra observação, amanhã irei colocar o conteúdo bem cedo, tá bom? Se você é da tarde, pode estar resolvendo somente à tarde. Se você é da manhã, resolvam pela manhã, é o mesmo conteúdo, tá? E à tarde a gente se encontra no Meet com o pessoal da tarde. Porque a senhora só tá à tarde, né? Como houve essa troca aí do horário de vocês, né? Que vocês voltaram a estudar e o meu compromisso era só à tarde, eu acabei arranjando outro compromisso pela manhã. Então eu tenho uma outra turma pela manhã, por isso que eu não encontro com a turma da manhã, tá? Só por esse motivo. Mas aí eu já vou deixar essa aula gravada sempre, tá? Pra ninguém sair prejudicado, tá bom? Então, boa tarde, bom estudo. Qualquer coisa, podem estar tirando a dúvida aí que eu vou estar respondendo. Professora, a senhora demora demais para me responder. Gente, eu saio do Meet, chove aí perguntas, né? Dúvidas aí dos colegas de vocês. Aí eu vou respondendo um por um até chegar em você. Então, é só uma questão de ter um pouquinho de paciência. Tá bom? Então, boa tarde, bom estudo. Qualquer coisa, me chama.